Pessoal, exemplo 2 agora. Observe o gráfico abaixo que representa a taxa de desemprego em alguns países, tá? Essa taxa de desemprego é o percentual de habitantes sem carteira de trabalho assinada, ou seja, de trabalho formal, ok? Dentre os habitantes com idade para trabalhar. Então, por exemplo, na África do Sul, aqui, nós temos 26,6% dos habitantes sem um trabalho formal. Na Espanha, nós temos 19,9%, Montenegro, 17,3%, até lá a Ucrânia, 10,3% da população desempregada, ok? Então, vocês estão vendo aqui, ele é um gráfico de barras, certo? E nós estamos observando, então, a taxa de desemprego em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 10 países, ok? Então, vamos lá. Qual é a variável apresentada nesse gráfico? Como é que a gente sabe qual é a variável? É aquela história da aula passada, pessoal. A gente se pergunta, o que eu quis saber neste gráfico aqui? Ou ainda, qual é a informação que eu estou apresentando aqui? Ora, nós estamos verificando aqui a taxa de desemprego. Então, esta é a nossa variável, certo? Variável é sempre aquela característica. O que eu quis saber? Eu quis saber aqui a taxa de desemprego, beleza? Bom, essa variável, ela é qualitativa ou quantitativa? Ora, a taxa de desemprego é uma porcentagem, é um número percentual de habitantes desempregados sobre a população ativa. Então, ela é uma variável quantitativa, porque é uma quantidade. A gente está observando aqui os percentuais. Letra C, quem foi a amostra investigada? De novo, volto à aula passada. Como é que a gente sabe quem é a amostra? A gente faz a pergunta quem? Quem fez parte desse estudo? Bom, eu já sei que a minha variável, o que eu quis saber aqui é a taxa de desemprego. Para eu saber a amostra, eu preciso me questionar quem fez parte do meu estudo. Nesse caso, quem fez parte do meu estudo foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países. Então, a minha amostra aqui são 10 países. De todos os países que tem no mundo, eu selecionei uma amostra de 10 para colocar nesse gráfico aqui, ok? Quantos países possuem a taxa de desemprego de, no mínimo, 15%? Vamos lá, lembro da história do mínimo, do máximo, do pelo menos, né? Isso é português. No mínimo 15%, quer dizer que o menor valor que eu posso assumir é 15%. Então, eu quero saber aqui quantos países têm uma taxa de desemprego de 15% para mais, ou seja, no mínimo 15 é 15 ou mais. Então, quantos são? Eu tenho aqui 1, 17,3, 2, 19,9 e 26,6. Então, eu tenho 3 países aqui, que é Montenegro, Espanha e África do Sul, que tem no mínimo 15% da sua população desempregada, certo? No mínimo 15% é 15% ou mais, ok? Quantos países possuem a taxa de desemprego superior à do Brasil? Bom, quantos estão superior ao Brasil? Ó, é o Chipre, a Croácia, a Jordânia, Montenegro, Espanha e África do Sul. Ó, todos esses aqui têm um percentual superior ao do Brasil, que é 11,6. Então, quantos países são? 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. E a última pergunta que está aqui, povo, que cortou, não apareceu, mas eu vou dizer para vocês, é qual é a classificação do Brasil nesse ranking aqui? Por que isso aqui é um ranking? Vocês estão vendo que ele está em ordem decrescente, né? Do maior até o menor. Então, é muito comum a gente dizer assim, qual é a posição do Brasil? O Brasil primeiro é a África do Sul, segundo é a Espanha, terceiro é Montenegro, quarto é a Jordânia, quinto é a Croácia, sexto é o Chipre e sétimo é o Brasil. Então, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking da taxa de desemprego, ou seja, o 7º país, empatadinho ali com a Itália, né? Nesse ranking de desemprego. Ok? Tchau, tchau!